Amém, igreja? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a sua ira dura somente um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Amém, irmão? Podeis assentar, irmãos. Olhe para mim aqui, irmão. Eu quero falar hoje, irmão, sobre dor. Que é algo que todo mundo já passou. Todo mundo já passou. A dor, ela existe no mundo físico e ela existe no mundo espiritual e ela existe na alma. Na alma. A dor existe no mundo físico, ela existe no mundo espiritual e ela existe na alma. A do mundo físico, a gente se trata com remédio, né? Vai ao médico e consegue tirar a dor ou amenizá-la, amortecê-la, fazer ficar mais fácil. Mas a dor da alma, ela não passa com tanta facilidade. Tem muita gente que se droga exatamente por causa da dor na alma. Porque não consegue, irmãos, ter uma vida sem droga exatamente pelo que tem guardado ou pelo sofrimento que passou ou passa. Aí a forma de se manter andando é exatamente com droga. Amém, irmão? A dor da alma, as pessoas costumam maquiá-la, esconder, tampar ela. As pessoas costumam não deixar transparecer, que é para não mostrar fraqueza. Em um mundo tão competitivo, em um mundo aonde as pessoas, só os fortes permanecem, aonde o mundo dos coach, né, apresenta um mundo de sonhos, tem muita gente que está escondendo o seu sofrimento, a sua dor, está fazendo com que a sua dor seja, na realidade, abafada, não curado, abafado. E isso conduz a pessoa para uma realidade paralela. O que é uma realidade paralela, irmão? Enquanto eu estou perto de pessoas, eu tenho um sorriso no rosto. Mas quando eu estou só, quando não tem ninguém perto de mim, ou até mesmo, não é só, talvez até em casa, com o esposo, com os filhos,
ou deitado na cama com a esposa ou com o esposo, você vira para o lado e chora, de forma que não consegue deixar as pessoas perceber que você está chorando. Ou espera todo mundo dormir, faz de conta que está dormindo para que todos durmam, para você chorar, para que ninguém descubra a sua dor ou o que você está passando. O que eu quero falar com você nesta noite, irmão, é que dor faz parte da vida. A realidade nossa é que nós vamos enfrentar dores altas ou baixas, dores que talvez você nunca passou, dores que você nunca entendeu por que passa, mas ela é uma realidade. Quando você lê a Bíblia, faixa de 65%, eu estou pondo aproximado, né, 65% do livro de Salmos são salmos de clamores, de problemas, de dores, de angústia. São salmos de angústia. Existem algumas formas de resolver a dor quando ela está na alma. E eu preciso, irmãos, não tem como eu ser crente e carregar nas minhas costas um fardo tão pesado que eu não consigo nem ser crente. A minha crença é uma crença externa, não é uma crença interna, porque interna eu fico, interno só eu sei. A externo eu mostro uma vida de flores, mas interno eu vivo no inferno. Aí não é crente, irmão, porque teria que ser diferente. Eu poderia até ter o semblante triste, mas teria uma alegria cristã tão grande dentro de mim que ninguém poderia superar. Então o diabo tem trabalhado de várias formas, e uma delas é exatamente a dor que se oculta na alma. Então por que eu li esse texto, irmão? Porque o salmista, ele já deixa claro que há um tempo, ninguém vai sofrer para sempre. A dor vai passar. A dor vai passar. Quando ele diz o choro pode durar uma noite, ele está dando um tempo para o sofrimento. Vai passar. Pastor, mas o meu sofrimento tem muitos anos e ele nunca passou. Talvez você não está entendendo ou sabendo lidar com isso. E virou uma realidade que não dá certo para você. Porque o salmista coloca aí que o choro tem um prazo de validade. Amém? Amém, irmão? E dentro desta premissa de prazo de validade, eu quero conversar com você um pouco. Alguns tipos de dores na alma e o resultado, ou seja, teve um tempo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Você conhece a história, que é de Ana, né? 1, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1, verso 10, meu filho. Ela, pois, orou ao Senhor. Samuel 1:10, meu filho.
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual era o problema de Ana? Ela era estéril. 1:10, meu filho, não é 10:1. Ela chorou abundantemente. A Bíblia não detalha o tempo de angústia de Ana. Mas a mulher daquela época que não tinha filho, ela era considerada maldita. E dava ao homem o direito de arrumar outra mulher para ter filhos. A Bíblia não fala quanto tempo Eucana ficou com Ana. Sem filhos, se foi 1 ano, 2 ou 3 ou 5 ou 10. Mas a Bíblia fala que a outra mulher que Eucana arrumou já tinha 3 filhos. E Ana ainda não tinha nenhum. Agora vamos calcular somente pelos fatos dos 3 filhos, dando então 4 anos. Vamos calcular que Ana chorou do dia que o seu marido arrumou outra mulher, até o dia que Deus ouviu as suas orações. Teve um prazo. Foi um prazo longo e duradouro? Foi. Porque quando está sofrendo, irmão, um dia parece 1000 anos. Agora, o que eu faço com essa dor? O que eu faço com esse problema? Como eu olho esse problema? Como eu analiso ele? Eu preciso entender isso, irmão. Porque quando Eucana arruma uma mulher, ela levou 1 ano para ter o primeiro filho. O segundo, o terceiro. E depois que Ana clamou, levou 1 ano para ela ter o outro, para ela ter o dela. Totalizando aí 5 anos. Mas o último ano foi de alegria, porque ela estava grávida. Ela estava grávida. Olha o que a Bíblia diz. E Ana chorou abundantemente. Aonde, irmão? Aonde ela chorou, irmão? Aonde? No templo. Ela chorou no limiar do templo. Ana chorou abundantemente no templo. É o que eu faço com a dor. Qual era a angústia de Ana? Primeiro, porque era estéril. Segundo, porque Penina perseguia, zombava, amaldiçoava. Penina causava a ela pavor, trazia mais dor a ela. E Deus não entrou na causa no primeiro ano, não entrou no segundo, não entrou no terceiro. Mas nenhum filho de Penina se tornou sacerdote, juiz, homem de Deus, igual filho de Ana. Então, quando eu sofro, talvez o meu sofrimento trará um resultado magnífico para a minha vida. Imagine o orgulho de Ana, indo para o templo, levar roupa para Samuel, irmão. Imagine o orgulho de Ana, vendo Samuel oferecer o seu primeiro sacrifício como sacerdote. Imagine o orgulho dela, quando as pessoas olhavam para ele e diziam, Deus é com esse rapaz. Então, aquilo que foi um choro abundante, se tornou uma alegria para Ana e para toda a nação de Israel. Esse poder de converter o pranto em alegria, só Deus tem. É por isso que eu devo saber o que eu faço com os meus choros.
com a dor da minha alma. Talvez a dor da alma, Deus está me empurrando para um plano maior e melhor para a minha vida, e eu não estou entendendo, e por isso é prolongado a dor da alma. Porque, irmãos, é pior do que a dor física. Porque a dor física, você toma um remédio, se for preciso cortar um pedaço do membro, você corta, tira a dor. Mas a dor da alma não sai antes de ser resolvido. Se levar 10 anos, é 10 anos para resolver, é 10 anos com a mesma dor. Isaías capítulo 38, versículo 3. Isaías 38, 3. A história de Ezequias. 38, 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias abundantemente. E chorou Ezequias muitíssimo. Ali diz, chorou com grande pesar. Agora olha para mim, irmão. Qual era a dor de Ezequias? Muitas pessoas passam pela dor de Ezequias. Sentença de morte. É fácil você chegar no médico e o médico falar assim, olha, você tem 3 meses de vida. Você tem 1 ano. Passa no hospital do câncer e começa a olhar as pessoas que já estão sentenciadas à morte. Eles podem não chorar na frente dos filhos, ou dos parentes, ou dos amigos, mas sozinho, irmão, a sua mente faz um tour por toda a família, e você pensa em todo mundo, como que você vai deixar todas as pessoas. E a vontade da pessoa é resolver. Não, mas vai ficar fulano, vai ficar fulano. A sentença da morte traz uma dor. Para quem vai morrer, traz dor para quem sabe também, irmão. É uma dor que acompanha. Imagine agora se Ezequias ficasse datado a sua morte de 6 meses. Seria um sofrimento muito grande. Ainda bem que Ezequias virou para a parede e Deus ouviu imediato. Não é que Ezequias era melhor do que Ana, ou mais santo do que Ana. Ele cobra a sua santidade quando ele diz, eu tenho andado na tua presença com perfeição. Eu tenho sido o teu servo. Ezequias cobra de Deus, porém Deus não ouve por causa de Ezequias ser santo ou não. Ana, Deus levou tempo para lhe dar uma resposta. Ezequias levou minutos. A Bíblia diz que o profeta não tinha saído ainda do palácio, estava no pátio para sair. Então Deus ouviu imediato. Olhe para mim, irmão. Isso prova que há um tempo que se você conversar com aquele que tudo pode e saber conversar com ele, Deus dará uma solução. A dor de Ezequias da morte foi maior do que a dor que ele sentia, ele estava doente. E Deus ouviu imediato e mandou o profeta voltar e dizer a ele que daria a ele 15 anos de vida e ainda livraria ele dos seus inimigos. Apesar que ele não quis ser liberto muitas vezes, então perdeu, mas Deus livraria ele dos seus inimigos. Olhe para mim, irmão. A sua dor, primeiro, ela tem um propósito. Ninguém sofre sem propósito, irmão. Porque o dono do instrumento, o dono do vaso,
jamais vai tentar polir o vaso sem ter propósito com aquilo que está fazendo. Se há uma permissão para a dor, há também um tempo para ser eliminado e há também um propósito para a dor. A dor de Ana trouxe um juiz para Israel. A dor de Ezequias, além de exemplo para nós, trouxe 15 anos de vida para ele e ainda trouxe a ele libertação dos seus inimigos, que era do povo de Israel. Então, você percebe que Deus trabalha em cima das nossas dores. O problema é que as pessoas sofrem sem conversar com aquele que resolve. E há momentos que nós temos que parar, irmão, e pensar o seguinte: eu tenho Deus, peraí, eu tenho Deus. Eu aceitei o Cristo da cruz. Eu vou conversar com ele. Aí. Foi o que Ezequias fez, virou para a parede e disse: Senhor, eu tenho andado na sua presença, ou seja, eu tenho andado com o Senhor. Dá para o Senhor olhar isso? O choro dele foi enxugado imediato. Amém, irmão? Então você percebe que Ana passou um tempo que Ezequias foi imediato. Salmo 52, verso 8. 52, verso 8. É 51, verso 8, irmão. Salmo 51, verso 8. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu. Você acha que Davi estava com os ossos quebrados? Perna ou braço? Costela? Não. Era uma dor. Era o quê? Uma dor. Mas ele sentia aquela dor como se fosse osso quebrado. E ele atribui a ser quebrado o osso ao próprio Deus. Ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria, traz a minha alegria, para que eu possa ter um gozo com os ossos que tu quebraste. Essa dor que eu estou sentindo aqui, essa dor que não passa, que é contínuo, que Davi estava falando aqui, era o pecado que ele havia feito e agora estava se debruçado debaixo do altar de Deus, esperando a misericórdia do Senhor atingir a ele e ser perdoado. A dor dele era pela distância entre ele e Deus, que ele percebeu a atitude maligna que ele teve de adulterar e matar uma pessoa e ser homicida. Por essa atitude dele, ele agora estava ali buscando um alívio para a dor que ele sentia de estar debaixo do trono de Deus e sofrendo daquele tanto, irmão. Que é quase uma realidade de muitos crentes. Pelo menos aqueles que um dia, aquela pessoa que um dia já sentiu a presença de Deus, viver sem ela é impossível. A pessoa que um dia já ouviu Deus falar, viver sem essa presença é uma dor como de osso quebrado, irmão. E não de muitos ossos quebrados. Aí o que Davi estava passando agora? Davi estava numa guerra e numa discussão tão grande com ele mesmo, buscando um alívio imediato. Ele queria um alívio. A Bíblia não fala se Davi ficou 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10, 15, 20, 2 dias, debaixo dizendo: Senhor, olha para mim, por mais errado que eu sou, olha para mim, pelos meus pecados, só o Senhor pode pecado, irmão, só Deus perdoa. Não tem tempo, não tem ninguém, pecado, só Deus perdoa. Só Deus.
Então Davi estava nessa situação, esperando que o Senhor olhasse para ele e desse a ele, naquele momento, no versículo 9 ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, não olhe para eles, porque são malignos. Amém, irmão? Essa dor, ela é boa. Essa dor, ela é uma bênção. Essa dor, o próprio Espírito Santo faz nós produzirmos ela. Essa dor, ela é excelente, porque é exatamente esta dor de separação que faz a gente mudar de vida e confessar os pecados. Ah, se não fosse essa dor, nós entraríamos no inferno, irmão. Iríamos para o inferno. Mas essa dor nos conduz para perto de Deus. Essa dor nos conduz para perto de Deus. Essa dor nos faz permanecer ali buscando alívio, solução. Davi estava simplesmente esperando que Deus olhasse para ele e dissesse: os teus pecados te são perdoados. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas pessoas que sofrem, apanha, quase morre, mas não tem coragem de confessar ou de assumir os seus pecados. Olha para mim, irmão, a pessoa só muda o dia que ele assumir o pecado que é. A pessoa só toma uma posição o dia que ele olhar e falar assim: eu sou cobiçoso mesmo, eu sou adúltero mesmo. Quando a pessoa vai para diante de Deus e assume, se é solteira, ele fala: olha, eu sou prostituto mesmo. Porque tem pessoas que acham que prostituta é porque vende o corpo, irmão. Não. Prostituta é quando se usa o corpo sem ser casado. Tem muitos namorados que são prostitutos. A ação é prostituição. Então o que eu estou dizendo aqui, irmão? Eu estou dizendo o seguinte: que essa dor, se nós olharmos para ela e dizer: não, sou pecador e vou ter que conseguir o perdão de Deus, voltar para debaixo do trono, buscar nele solução para a minha vida, essa dor, ela é benéfica, ela precisa existir e continuar existindo. Isso é bom, faz bem. Tem muitos psicólogos sem conhecimento cristão que tentam amenizar a dor do pecado da masturbação dos jovens. Não, porque isso é conhecimento do corpo, porque isso vai ajudar no casamento. Mas só ele sabe a dor que fica aqui, ó. Só ele sabe que não tem psicólogo que tira daqui, ó. Não tem. Você entra, sai, trabalha, volta e o Espírito Santo põe aquela angústia que você não sabe, põe aquela vontade de chorar que você não sabe de onde vem. Sabe o que é esse choro? Essa angústia é a dor que Davi estava sentindo, de quebrar os ossos, de dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor volte para mim, eu preciso que eu volte à sua presença, eu preciso, Senhor, abre o céu, Deus, e permita eu chegar aí. Era a dor de Davi, irmão. Então tem dor da alma. Neemias, capítulo 1, versículo 4. São dores que só resolve se eu me colocar no local certo. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejumando, orando perante o Deus dos céus. Quando alguém me falou a situação da minha cidade, o quanto a pobreza tinha dominado, e que não tinha saída mais para Jerusalém. A cidade dourada agora era a cidade queimada,
quando eu lembrei dos meus parentes que lá ainda estavam, e do quanto eles estavam padecendo necessidade, quando me contaram isso, o que eu fiz? Trouxe a mim uma dor na minha alma, e eu chorei. E a Bíblia diz, por alguns dias. Você já viu aquela situação, irmão, que você se coloca e fala, não tem solução? É a mesma coisa de você morar aqui, o seu pai morar no Maranhão, e sua mãe te ligar e dizer, olha, seu pai está vivendo os últimos dias, e você olhar para você, não tem um centavo para ir lá, e você falar, eu precisava de ir lá ver, precisava de ver meu pai, antes dele morrer, mas eu não consigo ir. Essa separação e essa dor, daquilo que se torna impossível para você, traz essa angústia na alma de Neemias. Neemias olhou e falou, o que eu posso fazer? Eles estão lá, existe um rei que domina, eu preciso conseguir algo. Com quem? Eu preciso conseguir algo. Com quem? Ele era copeiro do rei, ele servia o rei, estava próximo, mas ele precisava conseguir algo com Deus. Olhe para mim, irmão. Talvez a sua dor não se compara, ou não é, ou não, nunca foi a dor de Neemias. Mas as questões do crente é que a maioria deles sofrem porque não tem intimidade com quem resolve o problema. Não tem intimidade com quem pode resolver a situação. Aí chora, lamenta, esconde, oculta, porque não conversa com quem pode resolver a situação. Neemias não foi para outro, ele poderia ter saído correndo imediato e conversado com o rei, porque era próximo do rei. Não. Conversou com Deus. Se expressou para Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas 7,38. Evangelho, Lucas 7,38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Essa história é conhecida de todas as pessoas. É a mulher pecadora. Ela não estava ali com a dor física, mas uma dor na alma. Era uma prostituta. Ela estava no local certo, esperando uma palavra da pessoa certa. E ela estava chorando aos pés de Cristo. Olha para mim, irmão. O único que alivia a alma se chama Jesus Cristo. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Quem? Cristo. Aqui está o erro, irmão. As pessoas sofrem, mas não sabem quem alivia. Quem alivia? Só Jesus. Aí fica pensando, buscando, chorando, lamentando, reclamando, padecendo, angustiando o tempo todo. Ninguém sabe. Vai no local certo. Não importa quem é, o que você está fazendo, o que você fez ou como está fazendo. Não importa, estava ali uma prostituta. E a Bíblia, quem lê o texto sabe que no final Jesus diz para ela, você está perdoada. E ele estava dizendo para uma prostituta, você veio buscar o alívio para a sua alma, você está perdoada.
Ela foi para os pés dele, não falou nada com ninguém, não contou para ninguém, não berrou, não falou nada, mas ela fez a coisa certa, chorou nos pés de Jesus. Jesus disse: quem está cansado, vinde a mim. A palavra aí era para o povo de Israel, cansado da opressão, cansado de uma religião pesada e cansativa que não resolvia nada. Ele diz: vinde a mim, porque Jesus, irmão, eu vos aliviarei. A dor da alma, só Jesus tem a solução para ela. Pode tomar remédio, pode fumar droga, pode entrar na cocaína, pode beber cachaça, pode pintar os canecos, pode virar o mundo, mas o único lugar que sara a alma, Jesus, o Filho de Deus. Só. Bem-aventurados que, porque serão, bem-aventurados que choram pelas suas misérias e pelas misérias dos outros, porque eu os consolarei. O texto é isso. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que chora, porque será consolado. Aonde? Aos pés de Cristo. Aos pés de Jesus. Quantas pessoas sofrem, irmão? Faz errado, apanha, sofre, mas não aprende aonde é o local que resolve a situação da sua vida, resolve a situação do seu coração, que realmente põe a mão. Talvez eu estou falando aqui com uma pessoa, não tem problema, porque o meu Deus tem capacidade para mudar a sua vida e enxugar as suas lágrimas e dar a você uma vida de júbilo e de alegria. Antes de você descer à sepultura, Jesus tem capacidade o suficiente de transformar o seu choro em alegria, a sua tristeza em júbilo, porque Ele é Deus. Salmo 6, versículos 6 e 7, diz assim: já estou cansado do meu gemido toda noite. Faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Essa é a situação de muitas pessoas. No oculto, na calada da noite, a sua vida se transforma em um rio de lágrimas. Muitas pessoas saem da cama e vai para um local secreto, aonde ninguém vê, e chora. Mas eu trago para você uma resposta de Deus para a sua vida. Chora aos pés de quem pode resolver. Conte para Ele onde é a sua dor. Deixa Ele colocar a mão sobre ela, porque Ele vai curar o seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu já estava com o estudo pronto para hoje, irmão, sobre filhos. Quem não veio, perdeu. Mas, quase findando o dia, o Espírito Santo falou: não, você vai falar sobre isso aqui. Porque certamente Deus queria falar com você que está aqui. Vamos nos colocar de pé.